Bom, que a gente vê essa imagem, né? O cérebro. O cérebro comanda nosso corpo, né? Tá lá. A gente precisa dele, tá saudável, dele tá ok, para tudo dar certo. E a gente sabe que hoje nossa vida é corrida. Nós estamos sempre precisando estudar muito, trabalhar muito. É uma vida que a gente muitas vezes não tem é, tempo para fazer atividade física da forma correta, ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, né? A gente conseguir todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo funcionar da melhor forma possível através da alimentação. Nem sempre isso é possível. Então a gente precisa de auxílio para isso, né? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, formas de auxílio para a gente conseguir ter um cérebro mais saudável, ter essa saúde cerebral, a saúde dos nossos neurotransmissores, das nossas células. Então, o nosso cérebro ele é uma máquina poderosa, mas como eu disse, diante da nossa rotina intensa, né? Estresse, privação de sono. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que viram noite estudando, viram noite trabalhando, e no outro dia precisa começar a trabalhar de novo, tudo de novo, né? Então, essa má alimentação, o nosso cérebro ele fica lento, ele fica no modo sobrevivência. E nisso, às vezes a gente fica até sem entender o que está acontecendo. Nossa, mas eu sou inteligente, eu sou tão produtivo, por que agora eu não estou conseguindo fazer isso? Então, a nossa boa notícia é que a ciência ela está aqui hoje para oferecer para a gente ferramentas naturais e eficazes para a gente conseguir restaurar essa clareza cerebral. Então, o futuro da saúde cognitiva ele é agora. Então, ele é preciso, ele é natural e ele é potencializado por tecnologias e nutrientes com base em evidência, né? Então, sejam bem-vindos à nova era da performance mental. Quem estava meio dormindo acorda. Quem quiser um cafezinho, toma ali mesmo, porque vai ser bastante interessante que a gente vai conversar. Então, primeiro vamos falar um pouco de estimativas. Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro, o cansaço mental, ele não é fraqueza. Eu acho que muita gente tem esse pensamento que, nossa, eu tô procrastinando, né? E não é. Tem vezes que o nosso corpo, ele falha. A gente não consegue dar sequência nas nossas atividades, não é por não querer, é por realmente não conseguir. O nosso corpo quer cama, quer ficar, que seja assistindo algo que deixe a vida mais alegre, um videozinho engraçado que faça o nosso dia melhor. Muito melhor do que trabalhar. Então, o que a gente faz? Suplementa esse cérebro para ele poder voltar a funcionar 100%. Então, estima-se que 15 a 30% da população brasileira apresenta sintomas de brain fog. O que é esse brain fog? Brain fog é o estresse crônico, confusão mental, dificuldade de concentração, lapsos de memória, lentidão cognitiva, famoso, assim, o mais certo de falar, a neblina mental. Você às vezes fecha o olho assim, esquece o que você tinha que falar e fala: Meu Deus, o que é o que eu tinha que falar agora? Não me recordo. Esse é o brain fog. E dentro do brain fog, 40% dos profissionais da área da saúde, eles relatam ter episódios de brain fog, aproximadamente. Então, de toda a população. Olha como que a gente está nessa lista, né? Como que nós estamos. 42% dos brasileiros, eles relatam sintomas frequentes de estresse extremo e exaustão emocional no ambiente de trabalho. Isso é o que a gente mais tem. E entre os profissionais da área da saúde no Brasil, a prevalência varia de 50 a 81,5%. Então, desses 42% de brasileiros, 50 a 81,5% são profissionais da área da saúde. Ou seja, estamos todos aqui inseridos nesse meio, né? Quem não teve, toma cuidado para não ter. Então, estima-se que até 30% dos profissionais da saúde utilizam medicamentos sem prescrição adequada para aumento do foco. Aqui, eu não falo nem só dos profissionais, aqui a gente entra um grupo que é até muito preocupante, os estudantes. Não só da área da saúde, de qualquer área, mas esses estudantes cada vez mais estão indo atrás de substâncias, outros ativos, medicamentos, estimulantes, para poder conseguir ter foco, atenção, tentar tirar notas boas. E, gente, isso é totalmente errado, porque a gente sabe que causa uma dependência. A gente sabe que não é fácil depois eles abrirem mão, se eles não tiverem, lógico, a necessidade de utilizar, porque a gente sabe que tem os casos que as pessoas precisam, né? Mas eu estou falando de quem não passou por um médico, não teve a prescrição para utilizar esse medicamento.
Então, a gente causa dependência, ansiedade, insônia, os efeitos cardiovasculares, que ninguém pensa nos efeitos cardiovasculares, mas eles vêm. Então, o brain fog, ele aumenta em 20 a 50% o risco de internação com problemas de depressão, ansiedade e hipertensão arterial. Mas por quê? Porque o brain fog, ele antecipa esses problemas mentais. Porque foi o que eu falei no início. A pessoa que está com essa dificuldade de raciocinar, de concentração, ela se sente mal com isso. Ela não está feliz de estar daquele jeito. Ela não quer estar daquele jeito. Então, isso deixa ela deprimida, deixa ela ansiosa. E isso vai causando as doenças mentais, né? Como depressão, ansiedade, pode causar internações por crise de pânico. Então, é algo que a gente tem que ficar com bastante foco nisso. Então, no Brasil, houve um aumento exponencial nos últimos 10 anos, com cerca de 470 mil licenças por sintomas do brain fog e do burnout, né? Em 2024, isso foi em 2024, representando quase 1/3 dos afastamentos por saúde mental. Então, olha o impacto que a gente tem tanto na saúde pública mesmo, o impacto nos cofres públicos que a gente tem por conta disso. Então, tudo com algo que poderia ter sido evitado se tratado da forma correta, se suplementado o seu corpo da forma correta. Então, quais são as principais causas desse brain fog, né? Vamos falar, porque, como eu disse aqui, a gente pensa que é algo simples, que não tem nada a ver relacionado com o organismo, é algo só que você está pensando naquele momento, é algo passageiro, mas não é. É bioquímico. Então, a gente tem a inflamação sistêmica. O que seria isso que pode causar o brain fog? A gente tem igual as citocinas pró-inflamatórias, a gente tem esse mecanismo de inflamação do nosso organismo, esse mecanismo de inflamação vai interromper as vias que nós temos no nosso corpo, com isso os nossos neurotransmissores eles não vão conseguir mandar os sinais necessários para a gente conseguir ter a resposta que a gente precisa, né? Então, nisso vem o cansaço, vem a mente que está sem conseguir entender as coisas, a falta de concentração, disfunção mitocondrial. As mitocôndrias, elas são as usinas de energia das nossas células. Então, sem ela, a gente não tem o ATP, que é necessário para a gente ter a ação de todas as nossas células, né? Tudo que as nossas células têm que fazer no nosso corpo. E com o brain fog, a gente tem uma diminuição nessa produção do ATP. E os sintomas do brain fog, quando vem a ansiedade, quando vem a fadiga, tudo, a gente tem um gasto muito alto de ATP, ou seja, essa conta não bate. A gente precisa fazer algo, suplementar alguma coisa no nosso corpo para melhorar essa produção de ATP, para melhorar essa ação das mitocôndrias. O estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo são a presença dos radicais livres no nosso corpo, né? São muitos radicais livres e o nosso corpo não consegue combater. Então, vai causar o quê? Danos celulares. E esses danos celulares podem causar apoptose das células, pode causar mutagenicidade, genotoxicidade. Então, vai depender de caso para caso. Aqui eu estou falando talvez casos mais graves, mas vai depender. Mas pode acontecer. Então, e também o desequilíbrio dos neurotransmissores, ou seja, nós temos a baixa da acetilcolina e a baixa da dopamina. Se eu tenho baixa de acetilcolina e baixa de dopamina, obviamente essa pessoa não vai estar bem, não vai estar disposta. Eu preciso aumentar esses neurotransmissores no corpo, né? Então, eu fiz uma busca, essa busca eu fiz ontem no PubMed, sobre algumas palavras-chave. Aí eu tenho o brain fog. Aqui a gente pode ver que tem 7.721 resultados. Essa minha pesquisa foi de 2020 a 2025. Ou seja, está crescendo. Porque brain fog é um termo utilizado, né? Não existe uma doença chamada brain fog. É um termo de vários sintomas juntos que causam isso. Então, já está aumentando. Aí nós temos burnout. 16.067 resultados de 2020 a 2025. Ou seja, muita coisa. Muitos estudos voltados para tentar achar protocolos, tentar achar ativos, tentar achar qualquer solução para esses problemas. E aí vem a chave: fosfolipídios e cérebro. Nós temos 1.802 resultados. Nós temos até bastante resultados sobre essa combinação.
Mais para frente vocês vão entender por que eu coloquei essa combinação de fosfolipídios com o cérebro. Aqui eu trouxe um estudo para a gente falar um pouquinho sobre ele, que são a ação dos fosfolipídios, né, no brain fog. Então, nós temos a fosfatidilcerina, que ela é essencial para o córtex, né? Ela melhora a memória, a atenção nas funções cognitivas, neurotransmissão, sinalização. Então, ela foi reconhecida em 2003 pelo FDA como uma grande percussora da redução de risco de disfunção cognitiva, e ela é uma terapia adjuvante do brain fog. Vocês pegam essa informação, guardam para vocês. Fosfatidilcerina, muito interessante, muito boa para o córtex, para tudo do cérebro, para a gente ter uma melhora no brain fog, né? Nos sintomas do brain fog. Então, aqui eu tenho o efeito do ômega 3, que vão pegar essa informação também. EPA e DHA, para o brain fog, para o cérebro em todo, né? Para as funções cerebrais. Então, eu tenho a fluidez, o aumento da fluidez da membrana, redução de inflamação cerebral, melhora na sinalização sináptica e estímulo de neurogênese em regiões associadas. Ou seja, a gente precisa da suplementação de EPA e DHA para o nosso cérebro ter uma melhor funcionalidade. Por quê? Nosso cérebro ele é composto de aproximadamente 30% de fosfolipídios na composição dele. Então, eu preciso nutrir esse cérebro para eu ter uma resposta positiva em qualquer tratamento que eu tiver, ou para a vida mesmo. Seja pela administração de suplementos, ou seja pela nutrição mesmo, pela alimentação, pela dieta. E esse daqui, para mim, é o mais interessante. Ele é um artigo que foi feito pela Colina para o Alzheimer. A gente sabe que o Alzheimer nós temos as perdas, né, a morte dos neurônios. Então, com isso, vai tendo a progressão da doença. Então, o aumento da acetilcolina no cérebro, no corpo, no organismo, ele faz com que tenha essa proteção cerebral. A gente consegue, lógico, infelizmente, a gente não consegue reverter os danos nos neurônios que já foram causados. Mas a gente consegue retardar a doença, né? Retardar danos nos neurônios que ainda estão saudáveis no nosso corpo. Então, a colina ela é responsável por ativar as vias de sinalização de MAP e ERK, de PKC e de PKA. E por essas vias de sinalização, essas vias elas promovem a neurogênese, né? Formação dos novos neurônios, a LTP, que é a proteção a longo prazo de tudo, da base da memória e tudo, e diferenciação neuronal e síntese de proteínas sinápticas. Então, vai aumentar isso tudo, essas vias. Então, quando a gente aumenta a acetilcolina, a gente aumenta essas ações que eu acabei de falar. E a disfunção da fosfatidilcolina, ou seja, quando você tem pouca fosfatidilcolina no seu corpo, você tem uma maior produção de beta-amiloide, da proteína beta-amiloide. Então, essa suplementação com a colina vai reduzir essa produção e, com isso, a gente vai reduzir também os danos neuronais associados. Então, segura mais essa informação da fosfatidilcolina, o quanto ela é importante para o nosso cérebro e o quanto ela é importante para a saúde do nosso corpo. Então, aqui a gente começa a falar eu falei sobre o brain fog, falei sobre essa situação, mas e o que eu faço em relação a isso? Nós temos a suplementação inteligente. O que seria essa suplementação inteligente? Eu vou parar, vou pensar, vou avaliar, vou ver o que o meu paciente precisa, o que eu preciso e vou criar um protocolo específico para esse paciente. Então, aqui, eu estou falando de algo que não é voltado para medicamento, estou falando de algo que é voltado para suplementação. Então, nós vamos tratar isso de uma forma natural. É aí que entra a intervenção com os nutracêuticos. Então, todos os artigos que eu falei aqui são fosfolipídios. Fosfolipídios a gente consegue, como eu disse, na dieta, a gente consegue na suplementação. Então, é algo mais simples, assim, está nas nossas mãos. É só seguir dessa forma. Então, bioativos para modular a inflamação que a gente precisa, porque causou inflamação no meu corpo, como eu disse, eu estou barrando as minhas vias de sinalização. Eu não estou tendo essa neurotransmissão de sinais mesmo. Então, com isso, eu tenho essas sensações, esses efeitos do brain fog. Otimizar a energia mitocondrial. Eu preciso de substâncias que vão produzir ATP. Eu preciso de algum produto que vá me ajudar nessa produção para eu ficar ok, para o meu organismo funcionar da melhor forma.
e a melhora na neurotransmissão também, porque eu preciso dessa comunicação celular, eu preciso dessa comunicação de neurotransmissores. Sem ela, o nosso organismo para, o nosso organismo fica, igual eu falei lá no início, ele fica em stand-by, ele vai ficar sempre em estado de alerta e na lentidão. Então, com isso, eu trago para vocês uma inovação, que é o LeciBrain. Acredito que muitos de vocês já devem conhecer ele. O LeciBrain é um ativo exclusivo da Central Pharma. Ele é um ingrediente inovador. Ele é extraído de subprodutos de pesca. Então, lá nas águas da França, ele foi extraído de lá, da cultura marinha. Ele é rico em fosfolipídios e ácidos graxos, os ômegas 3, né, especialmente o DHA e o EPA. E ele foi produzido, ele foi desenvolvido não só para o brain fog, mas aqui meu foco está sendo esse, mas não só para o brain fog, como eu falei do Alzheimer, ele foi desenvolvido para ajudar o nosso corpo, seja na célula, seja no cérebro, porque a gente sabe, eu vou tomar um suplemento, eu não vou falar com ele assim, olha, você vai agir só no cérebro, tá? Você não vai agir mais no resto do corpo, no resto do corpo eu vou pegar outra coisa para você. Não. Ele vai agir onde está tendo a necessidade da ação dele. Então, nas minhas células, nos meus neurotransmissores, no meu cérebro, no meu corpo inteiro, ele vai estar agindo. Então, aqui é a composição dele. Vou falar mais para frente um pouquinho sobre cada uma, mas é a fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfatidil-inositol, fosfatidil-etanolamina e as frações de EPA e DHA. A composição do LeciBrain, eu falo para vocês que é 60% de fosfolipídios de membrana e 40% de ácidos graxos. Mas esses 60%, como se trata de uma extração de subproduto marinho, 60% é o mínimo que vai ter. Mas em muitos casos, os lotes que chegam para a gente pode ter uma maior quantidade desses fosfolipídios. Então, nunca vai ter menos do que 60, mas mais provavelmente vai ter. Então, esses fosfolipídios são essenciais para nutrir nosso corpo. Porque o próprio nome, né? Fosfolipídios de membrana. Eles protegem o quê? As membranas, tanto das nossas células quanto do nosso cérebro. Então, ele tem um impacto também direto neurocognitivo. E eu vou falar um pouco mais para vocês também sobre o impacto dele na neurodivergência. Então, esse mecanismo de ação bioquímica é a junção dos fosfolipídios com os ácidos graxos. Então, eu preciso ter os dois juntos, porque esses ácidos graxos que estão aqui, vocês viram lá pela composição dele, é uma quantidade menor, é uma concentração menor. Só que, nesse caso, eles estão na forma esterificada. Então, eles estão aqui nessa forma por algum motivo, para ajudar a ter uma maior biodisponibilidade, tanto deles quanto dos fosfolipídios. Então, ele vai ajudar na biodisponibilidade e na absorção desses ativos, para a gente não ter tanta perda, né? Porque tem muitos ativos que a gente compra, que a gente vê no mercado, que as dosagens são super altas, mas quando você vai ver realmente a absorção, quanto foi absorvido, é super baixo. Então, a gente precisa de ter esses precursores para poder auxiliar. Então, ele tem essa biodisponibilidade superior. Esse DH concentrado, ele vai ajudar na fluidez da membrana, né? Na neurogênese também, e principalmente ele tem propriedades anti-inflamatórias. Com essas propriedades anti-inflamatórias, ele vai agir naquilo que eu falei lá atrás. Que quando a gente tem esse perfil de citocinas, de anti-inflamatório, a gente para, né? Essa comunicação celular. Então, ele vai ajudar diretamente nisso. Aí, aqui agora, vamos falar da divisão do LeciBrain. Então, a gente tem a fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina é o quê? Ela é precursora para acetilcolina, ou seja, é o fosfato mais colina. Colina é precursora para acetilcolina. Ela é o principal componente que a gente tem, o fosfatidilcolina, né? É o principal fosfolipídio que a gente tem no nosso corpo, no corpo dos mamíferos. Quando você fala de qual é o maior, né, fosfolipídio que tem, é a fosfatidilcolina. E no LeciBrain também, ele tem a sua fração maior de fosfatidilcolina. Então, ela é precursora desse neurotransmissor e, com isso, foi aquele caso que eu falei, do artigo do Alzheimer. Aqui a gente consegue ver claramente o quanto o LeciBrain é interessante e é importante para pacientes que já estão com demência, né, para pacientes que estão com problemas de saúde. Então, a gente tem a fosfatidil-etanolamina também, que vai garantir a integridade e a fluidez da membrana. O que seria isso? A gente vai garantir essa comunicação entre as células. Essa comunicação tanto para
nutrição, quanto também para realmente estar falando sobre o que o nosso corpo precisa nesse momento. Aí entra a fosfatidilinositol também, né, que regula as funções vitais do organismo. Ele vai dar o sinal das vias que o nosso corpo precisa ativar, ele vai dar o suprimento para essa ativação dessas vias e o bom funcionamento do nosso corpo. E tem a fosfatidilcerina, que é o quê? A fosfatidilcerina, eu falei lá atrás que o nosso cérebro ele tem aproximadamente 30% dele é de fosfolipídios, a composição dele. Só de fosfatidilcerina, desses 30%, é de 10 a 20% do cérebro é de fosfatidilcerina. Então, também falei sobre ela nos artigos, né? Então, a gente tem esse suporte no sistema nervoso e ela estando na quantidade correta, a gente tem uma melhora na memória, uma melhora no estresse, uma melhora de resposta em todos esses sintomas do brain fog, não só do brain fog, mas todos esses sintomas relacionados à cognição. Aqui tem um videozinho para vocês. O vídeo é mais ilustrativo mesmo. O que eu queria falar aqui, trazer em relação a ele, é mais sobre essa função mesmo dos fosfolipídios. No nosso corpo, nós temos as células, isso é mais aquela. Vamos voltar lá na faculdade, né? Nós temos as células, nós temos a membrana celular. Os fosfolipídios estão lá para quê? Para várias funções. Eles estão lá para poder proteger essas células. Eles estão lá tendo aquela barreirinha lá, né? Lipofílica. Vamos lembrar lá da bioquímica, de tudo. Então, a gente precisa também que essa membrana ela esteja saudável, ela esteja ok, para a gente conseguir ter essa comunicação célula-célula, para a gente conseguir ter a nutrição das células, seja por osmose, seja para a forma que for, a gente precisa ter essa nutrição, a gente precisa da comunicação para o corpo saber o que está acontecendo, onde precisa ser ativado vias de sinalização para poder ter ações corretoras do que estiver acontecendo no nosso corpo. E, além disso, atua lá na neurosinapse, né? Na sinapse nervosa. Vai atuar nessa transmissão de sinais no cérebro para a gente saber o que realmente o nosso corpo precisa. Então, a gente precisa de uma membrana saudável. O principal aqui que eu tenho para falar para vocês é o quê? Eu preciso de um cérebro saudável e eu preciso de uma membrana saudável. Tendo isso, é quase assim, 60% do caminho andado. O restante a gente vai de outra forma. Então, aqui são as formas farmacêuticas que a gente tem do Lecibrain. O Lecibrain está disponível hoje em cápsula, em solução e em goma. A posologia dele varia. Ele é de 500 miligramas, a dosagem, e eu posso utilizar de 500 miligramas a 1,5 grama por dia. Vai depender muito da necessidade de cada paciente. Se eu for um paciente neurodivergente, vai depender do grau. Bom, se for um paciente autista, vai depender do grau do autismo. Se for um paciente que está passando por sintomas de brain fog, vai depender de quais sintomas, da intensidade desses sintomas, de como está isso. Então, de 1 a 3 cápsulas por dia, da goma da mesma forma, de 1 a 3 gomas por dia, e a solução vai ser de acordo com o volume dela. O Lecibrain em goma, o interessante dele, como eu falei do autismo aqui, é que a gente consegue fazer em diferentes sabores e diferentes cores. Isso é muito interessante para a seletividade, né? Muitos autistas têm a seletividade alimentar, então aqui a gente consegue facilitar a vida dos papais, das mamães, né? Para a gente conseguir ter essa suplementação nos pequenos. Então, são crianças com mais de 3 anos, que têm a TDAH, até déficit cognitivo, desenvolvimento neurocognitivo. Os adultos também, né, com brain fog, ansiedade, foco, memória. E os idosos, declínio cognitivo, manutenção da dependência neurocognitiva, Alzheimer. Então, todas essas comorbidades a gente consegue auxiliar com o Lecibrain. Então, aí com ele a gente vai conseguir ter a clareza mental, foco, memória, estabilidade emocional e o bem-estar integral. Garantindo esse bem-estar integral, a gente consegue ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio no nosso corpo, um equilíbrio da nossa saúde mesmo para combater esse brain fog. Então, aqui, como eu disse dessa ação neurocognitiva, aqui eu trouxe um pouco da prevalência dos transtornos neurocognitivos por faixa etária. Então, de 7 a 20% das crianças e adolescentes, elas têm transtornos de neurodesenvolvimento. 29 a 47% dos adultos, eles têm transtornos mentais comuns, e esses transtornos podem ter acontecido por conta do brain fog. 8,5% dos idosos 60 a mais, eles apresentam demência.
e de 2 a 25% dos idosos, eles têm esse declínio cognitivo leve. Então, aqui é só para trazer um pouco mesmo dessa questão em números para vocês verem e em quais situações o Lazy Brain poderia ajudar. Então, o Lazy Brain sozinho, ele já é ótimo. Agora, se a gente conseguir fazer uma suplementação conjunta e um protocolo para cada paciente, ele vai ser melhor ainda. Então, aqui eu trouxe o NeuroHealth para poder mostrar para você. Eu acho que todo mundo já conhece ele, né? Ele já foi, inclusive, falado hoje. Mas ele tem esses 3 pilares dele para poder auxiliar nessa questão mitocondrial, nessa questão neuronal. Então, assim, a composição dele é um blend de ativos que vão agir sendo antioxidantes e neuroprotetores, modulação da função mitocondrial e neurotransmissora, e a indicação dele é a prevenção de declínio cognitivo. Então, eu tenho um ativo que ele não tem os fosfolipídios na composição dele, né? Mas eu tenho ele. Juntando com o Lazy Brain, eu tenho um protocolo perfeito para um paciente que está com sintomas de brain fog, que está com outras situações também, né? Então, a gente consegue ter esse auxílio. E o NeuroHealth também, ele é indicado 3 cápsulas por dia, mas também vai depender de cada paciente, assim como o Lazy Brain. Temos também a creatina com o Lazy Brain. Aí fala, mas creatina hoje em dia a gente associa muito à questão de massa muscular, né? Ganho de massa, recuperação. Mas não, por quê? A gente esquece do ATP, a gente esquece das nossas mitocôndrias. Então, com o uso da creatina, a gente consegue aumentar essa produção de ATP, que é o que a gente mais está precisando nesse momento, né? Porque eu disse que a gente tem uma queda da produção e tem um alto gasto. Então, a creatina junto com o Lazy Brain, a gente consegue ter isso. Então, aqui a gente tem o balanço. A creatina vai balancear o meu organismo, ela vai melhorar essa questão das mitocôndrias e o Lazy Brain entra para poder fazer a ação dele na membrana, né? Tanto das células quanto do cerebral. Então, aqui é em um mundo cada vez mais acelerado, né? Sobrecarregado de estímulos, pressões, exigências mentais constantes. O brain fog ele deixou de ser um sintoma isolado e passou a ser um reflexo da vida moderna. Então, a perda da clareza mental, a memória, o foco, esse foco comprometido, né? Ele compromete não apenas o desempenho, mas também a qualidade de vida e o bem-estar emocional. Então, nesse cenário que eu trouxe aqui para vocês, estratégias de inclusão de recursos inteligentes como o Lazy Brain, eles oferecem esse apoio relevante para quem está buscando, né, restaurar esse equilíbrio mental e retomar para essa performance com mais clareza e leveza. Então, aqui para vocês, a fotinha do Lazy Brain, né, rico em fosfolipídios. Hoje nós estamos com cupom exclusivo para quem quiser comprar pelo site, inclusive quem estiver assistindo e quiser comprar pelo site com Farma30, a gente consegue 30% de desconto nele. Aqui é o QR Code que vai direto para o site. Eu também estou com ele disponível ali comigo para quem tiver interesse. E eu trouxe para vocês também, eu gosto sempre de deixar no final de cada aula minha uma frasezinha para tentar impactar de alguma forma. Então, a de hoje foi que a fadiga mental crônica, ela não é falta de força de vontade. Ela é um desequilíbrio bioquímico e ela tem solução. Então, a escolha é nossa. Ou nós vamos seguir apagando incêndios, ou nós acendemos a chama certa, que é a prevenção. E muito obrigada, gente.